Olá, bom dia, Shalom Adonai. Mais um encontro com você, meu irmão, minha irmã. Permita-me entrar em sua residência, em seu lar, através desse vídeo, e profetizar e abençoar a sua casa, abençoar a sua vida e os seus entes queridos. Meus amados irmãos, nesta manhã, estou aqui diante de uma palavra maravilhosa, em uma Bíblia judaica completa, né? Ou seja, o Tanakh e a Berid, Hadashah, ou seja, o Antigo e o Novo Testamento judaico. E nós vamos ler uma palavra que se encontra no livro de Iov. Iov significa Jó, né, em hebraico. E essa palavra vai nos falar ao nosso coração, amém? Diz a palavra de Deus no livro de Iov 42, ou Jó 42, né, do verso 10 em diante, né? A palavra de Deus vai dizer assim: quando Iov orou por seus amigos, Adonai restaurou sua sorte. Adonai deu Iov 2 vezes mais do que ele possuía antes. Então todos os seus irmãos e irmãs vieram a ele, bem como todos os que tinham conhecido antes. E eles comeram com carne com ele em sua casa. Eles o consolaram e o confortaram por todos os males que Adonai tinha afligido sobre ele. Cada um deles lhes deu uma peça de prata e um anel de ouro. Adonai abençoou o último estado de Iov, ainda mesmo mais do que o primeiro. Ele teve 14.000 ovelhas, 100.000 camelos e 1.000 pareiras de bois e 1.000 jumentas. Amém? É uma passagem conhecida, irmãos. Nós sabemos da trajetória de Jó, da prova de Jó, do processo que Jó passou durante todo aquele período, que foi abandonado por tudo e por todos. Mas o que me chama a atenção é que depois que os amigos de Jó, né, ou Iov, foram para consolá-lo, a Bíblia vai dizer que eles foram mais para julgar do que consolar. De maneira que a palavra vai dizer que Deus, aleluia, se irou com os amigos. Mas eu não quero falar sobre os amigos de Jó ou do Iov. Eu quero falar sobre como Deus muda a história de Jó, como Deus escreve uma nova história de Jó, que relata a palavra de Deus do verso 10, que é a chave, não tem segredo. E a chave foi a oração. Refletindo nessa mensagem, observamos que quem estava precisando mais de oração era Iov, ou Jó. Mas a mensagem vai dizer: quando Iov orou por seus amigos. Então a chave, irmão, da vitória, da resposta, da bênção, que está naquele que pode fazer tudo e todas as coisas, está na oração. Pergunto eu a você: você tem orado? Tem clamado? Tem buscado? Pergunto eu a você: você já apresentou a Deus os seus amigos e os seus inimigos? Não apresente a Deus como inimigos e o coração cheio de ódio deles, porque Deus não vai receber essa oração. A sua oração vai ser recebida quando você apresentar os seus amigos por amor a eles. Porque a Bíblia nos ensina: orai pelos que te amaldiçoam, pelos que te aborrecem, pelos seus amigos, mas também pelos seus inimigos, não é verdade? O cristão não tem inimigos, irmão. O cristão não tem adversário, a não ser o diabo. O nosso adversário é o diabo, e para ele não tem mais jeito, não precisa apresentar mais o diabo a Deus. Para ele não tem mais jeito, foi expulso. E muitos de nós poderemos ser expulsos do paraíso por causa dos amigos que o tornamos os nossos inimigos. A oração
ela mudou o estado de Jó, a história de Jó, a trajetória de Jó. Muitos hoje não querem mais saber de oração, do círculo de oração, de ir para a igreja para orar, de orar nas madrugadas, de buscar a Deus nas caladas da noite. E quer ser abençoado, não vai, querido. Muitos, aleluia, estão pensando, aliás, em ir para o céu, se está aborrecendo o seu inimigo. A pior fase da vida do ser humano, que eu acho, é quando se fala do período político, que parece que o nosso opositor, aquele que você não gosta de votar, ele se torna tão inimigo seu, que você o condena, que você o aborrece, e você esquece que ele também é a imagem e semelhança de Deus. Meus amados irmãos, quando Jó orou por seus amigos, entre aspas, porque vieram mais para ser inimigo do que amigo, a Bíblia vai dizer, irmãos, que Adonai, ou seja, que o Senhor restaurou sua sorte. Que o Senhor, ou que Adonai, deu a Iov 2 vezes mais do que ele possuía antes. Então, queridos, é tão cristão, o que se autodenomina cristão, servo de Deus. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Eu não tenho inimigos, acredito eu. E se eu tenho, eu vou orar por ele. Para encerrar, eu quero contar um testemunho que aconteceu comigo alguns anos atrás. Me recordo que numa manhã, ao sair para a padaria, para comprar o pão, quando eu estou entrando no recinto, uma pessoa passa por mim, mas eu não vi e nem conheci, mas vi que uma pessoa passou por mim. Ao ser atendido pelo dono do estabelecimento, e ao chegar a pagar, ela me fez uma pergunta. Perdão, ele me fez uma pergunta, era um cidadão. E ele perguntou: o que tu fez de mal para esse homem? Eu digo: que homem? Esse que saiu. Eu digo: eu não sei. O apelido dele é Café. E eu disse: não conheço esse Café. Rapaz, ele tem tanto ódio de ti, que quando tu vinha chegando, ele já estava falando mal. E eu disse: é, rapaz, meu Deus. Mas eu não cheguei a conhecer, tinha acabado de chegar há pouco tempo naquela localidade ali onde eu estava morando. Sabe, aquilo me preocupou. E eu comecei a orar a Deus pela vida desse irmão chamado Café. Eu, como tinha acabado de chegar naquele bairro, naquela rua em que eu morava, eu era o único que tinha um veículo. Eu me lembro que era uma Kombi. E eu passei a madrugada orando pelo Café. Eu disse: Senhor, eu te peço, abençoa o Café. Não conheço ele, mas conheço pelo nome Café. Senhor, me faz com que eu conheça esse homem. Ele tem ódio de mim, Senhor. Assim falou aquele cidadão. Cria uma situação, Pai, para que eu possa conhecer o Café. E essa oração, irmão, foi tão longa que eu adormeci ajoelhado na cama. Estava ali na cabeceira da cama, ajoelhado no chão. Eu adormeci de maneira que de madrugada, mais ou menos já para quando amanheceu o dia, 4 horas da manhã, eu me acordei sentindo dor nos braços, nas pernas, nos ombros.
pela postura que eu fiquei ali. Minha esposa dormindo na cama e eu adormeci ali orando. E de manhã cedo, quando eu estava me arrumando para ir ao trabalho, aconteceu que uma pessoa bateu na minha porta, me chamando ali, na garagem, né, na grade ali, me chamando. E ele dizia: irmão, irmão. E eu fui lá atender e disse: pois não, o senhor pode me levar para o hospital? Pode me levar para o hospital, eu estou sentindo muitas dores. E ele sentindo dores muito fortes no estômago, de maneira que não conseguia ficar de pé. Ele começou a se arriar e começou a ficar passando mal. E eu disse: posso sim, meu irmão. Como é seu nome? Eu digo, ele falou o nome dele, que eu não me recordo, mas ele disse: mas eu sou conhecido como Café. Ah, meu irmão, naquela hora eu me alegrei com Deus. E a minha esposa fazendo o meu café, eu disse: filha, vai ter que suspender o café, porque eu vou levar o café. Eu disse: para levar o café para onde? Não, vou levar o café para o hospital. Peguei a chave do carro e saí. E por coincidência eu trabalhava ali na Ceará Motor, próximo ali na Barão do Rio Branco, ao José Frota. E ali peguei o cidadão e botei na Kombi. E eu, da trajetória, eu fui pregando para ele. Fui falando do amor de Deus. E aí, ao chegar no Zé Frota, passei do meu trabalho em frente, ao chegar no Zé Frota, eu cheguei e disse: meu amigo Café, você tem como voltar para casa? Ele disse: não tenho. Pois toma aqui, ó. Aí eu dei uma certa quantia para ele voltar para casa. Ao chegar em casa à noite, o Café foi lá em casa, são, sem nenhum problema. E disse: irmão, muito obrigado. Muito obrigado. Eu quero dizer para o senhor que a sua casa ninguém nunca vai mexer, ninguém nunca vai roubar. Aí eu disse: não, isso aí eu sei. Ele perguntou: como você sabe? Porque na minha casa há um anjo do Senhor guardando ela 24 horas. E aí ele foi embora. Depois eu descobri que o Café era uma pessoa que não tinha boa índole, mas que passou a ter boa índole depois. Então, meus amados irmãos, a oração pelo inimigo é fundamental, que você possa ter aprendido algo com essa palavra e com esse testemunho, no nome de Jesus. Vamos orar, vamos agradecer a Deus. Soberano Deus e Pai de toda glória e eternidade, nessa manhã sou grato a Ti, Senhor, pelo dia que o Senhor nos concede, pela oportunidade de estar em Tua presença, que o Senhor possa abençoar, e que o Senhor possa fazer com que a igreja, Pai, possa ser levada, Pai, à oração, aos trabalhos de oração da igreja, a apresentar todos, Senhor, aqueles que estão não só perto, mas os que estão de longe, os que Te conhecem e os que não Te conhecem, os amigos e os inimigos também. Abençoa, Pai, essas vidas, Senhor, que nós possamos ser transformados pelo verdadeiro Evangelho e ser praticante, não só meros ouvintes. Abençoa e dá vitória, meu Deus, em nome de Jesus. Mesmo eu tendo pessoas, Senhor, que talvez possam me odiar, que eu possa, através de Ti, aprender a amá-las, indiferentemente, Pai, daquele que eu já amo, mas da mesma forma, da mesma medida e da mesma maneira. Senhor da glória, abençoa as vidas mais e mais, nos ensinando a Tua palavra. É assim que eu Te oro e já Te agradeço, crendo no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Meus amados irmãos, compartilhe esse vídeo. Ajuda-nos se inscrevendo no canal, dando like, comenta, em nome de Jesus. Quero agradecer por cada vida que tem nos assistido, que tem compartilhado. Estou orando por vocês nas madrugadas, em nome de Jesus. Quero agradecer também ao pastor Diego,
ao Ministério Filadélfia, ao qual tem me abraçado, me recebido aqui também. Que Deus possa abençoar o pastor Diego, sua família e toda a membresia da igreja, o quadro de obreiro, o ministério não só aqui em Braga, mas também nas outras localidades ao qual está aí trabalhando em prol do reino de Deus aqui na Europa. Que Deus abençoe pastor Diego, pastor presidente, toda a diretoria, em nome de Jesus. Obrigado pelo carinho. Nós estamos aqui ontem, nós tivemos um culto abençoado, em nome de Jesus, de ensino. Glórias a Deus, louvado seja o nome do Santo Senhor. Estaremos sempre em oração para com as lideranças que Deus constituiu nessa terra, para proclamar o ano aceitável do Senhor. Obrigado a cada um de vocês. Até amanhã, se Deus permitir. Shalom Adonai, com um bom dia com Jesus.